Fala, galera do Orbit, seja bem-vindo a mais um podcast do Orbit. Nosso objetivo aqui nesse podcast é conversar com vocês e com os nossos convidados sobre vários aspectos que fazem com que a gente se torne um oftalmologista mais completo, com que a gente possa levar uma atividade profissional em alto nível, lado pessoal em altíssimo nível também, ou seja, uma forma que a gente pode fazer para a gente ser realmente, desempenhar os nossos vários papéis dentro da nossa vida de uma forma otimizada e em alto nível em todos eles, não negligenciando nenhum deles. Então, as pessoas que a gente convida para participar aqui são pessoas que se encaixam nesse perfil que eu estou comentando. E o nosso convidado especial de hoje é a Heloísa Nascimento Salomão, mais conhecida como Elo, uma grande amiga nossa de muitos anos e que a gente tem o orgulho de estar aqui com ela. A Elo, ela é especialista em uveitis, uma referência nacional e mundial em uveitis, que eu mando vários casos, casos mais complexos que eu preciso de ajuda, inclusive eu mando para a Elo me ajudar. Então, enfim, bem-vinda para estar aqui com a gente, Elo, obrigado. E, enfim, é ótimo você estar aqui com a gente para a gente poder bater esse bate-papo. Poxa, eu que agradeço, estou super feliz. Acho que essa iniciativa de vocês não tinha como dar errado, porque eu te conheço desde a R1, né? E ele via cada vasinho para procurar se tinha um trombo ali. Eu lembro da gente no PS procurando o Edu indo nos Greyhounds. Conheceu a Raquel fazendo doutorado. Então E a gente se conhece desde criança, pois né, Lô? Lô? Desde criança. Acho que eu devo ter ido no seu aniversário de 12 anos. É bem possível. Os nossos pais eram grandes amigos, então eu e a Elo, a gente era criança, já respirava oftalmologia, né, Elo? O que é muito bom, né? Porque que várias pessoas que eu conheci na época do meu pai que mexiam. A oftalmologia não é feita só de oftalmologistas, né? É feita da equipe, é feita dos profissionais da indústria. E, geralmente, o cara que começa numa empresa, ele vai continuar trabalhando com oftalmologia. Então, quando você anda nos congressos, você vê muitas dessas pessoas que, às vezes, trocam de empresa e continuam lá. E até sobre isso, né? Você é uma pessoa muito exemplar nesse sentido pra gente, porque você faz a medicina, né, a oftalmologia em altíssimo nível. Você é mãe de 3, toca o consultório, enfim, você faz diversos papéis que são os papéis da nossa vida, né? E, inclusive, você teve uma carreira super meteórica, né? Que logo depois do fellow ali, daquela fase de formação inicial da carreira, você já virou chefe do setor de uveitis lá da escola, já virou uma referência, um fenômeno, assim, em termos de velocidade de ascensão na carreira. E aí eu queria te perguntar um pouco sobre isso, né? Como é que foi essa velocidade? Como é que foi a escolha? O fato de seu pai ser um oftalmologista, se isso te influenciou na hora de tomar essa decisão de vir para a oftalmologia e se isso te acelerou um pouco em já conhecer alguma coisa do oftalmo para saber onde você deveria caminhar para conseguir chegar nos seus objetivos de uma forma mais rápida? Como é que você vê essa situação que aconteceu lá atrás? O meu pai tinha uveíte. Meu pai ficou cego de um olho aos 13 anos por catarata. Ninguém sabia qual era o tipo de uveíte que ele tinha. Deram 1000 diagnósticos para ele. E minha avó era boia fria, meu avô falecido. Meu pai tocava para conseguir se sustentar. E nesse momento que ele não enxergava de um olho, ele queria ser médico. E ele ficou 13 anos sem enxergar, dos 13 aos 26, quando fez uma cirurgia de catarata em 1978. Na época da intracapsular, perdeu vítreo, eles faziam um congelamento, né, do cristalino, ficou 5 dias internado para fazer uma cirurgia de catarata, e aí depois com uma lente rígida, ele conseguiu voltar a enxergar e falou, vou ser oftalmo. Então a vida dele foi dedicada a resolver problemas de refração, porque ele era mais 13 de um lado e plano do outro. E hoje ele teve uma uveíte anterior por Fuchs, que para nós é muito simples, né? Que é uma uveíte de rubéola, que dá uveíte, heterocromia e catarata e alguns outros casos glaucoma associado. Mas na época falaram que ele tinha doença de BC, então a família ficou toda muito preocupada, prescreveram uma série de coisas, foi muita gente. E ele se dedicou muito na refrativa, né? Foi um dos primeiros que fez o microceratum. Eles foram para a Espanha estudar com Barraqueira, então eles faziam a lentícula e eles foram muito inovadores. Na década de 90, extremamente criticados e acho que isso vale um podcast porque tem histórias deles assim que você cai no chão de dar risada.
eles não sabiam, né, que se você colocasse a córnea em cima da córnea, que aquilo não ia dar leucoma. Então, eles falavam, estroma com estroma não dá leucoma. Eles aprenderam, aqui no Brasil, o pessoal de Minas, né, o Ricardo Guimarães, que não precisava suturar o flap do LASIK. Eles aprenderam a fazer LASIK. Eles não fizeram muita RK, não sabiam o que era isso. Eles faziam uma ceratomileuse, que era cortar a córnea com bisturi e tirar um naco da córnea, porque não tinha o laser antes, e viu que aquilo melhorava a visão do paciente. Então, a inovação sempre esteve presente na minha casa. Eu abri a geladeira Na minha também tinha. e tinha um pote de olho de porco, assim. E meu pai era amigo de um dono de frigorífico, então iam todos os olhos de porcos lá em casa e ele ficava fazendo teste com aquelas giletes. Então, para mim, era muito normal ver aquele olho e aquele olhão na TV, e ele explicava as cirurgias e tudo isso. E também do ponto de vista de paciente, quando o olho dele ficava vermelho e ele entrava em crise de uveíte, eventualmente tinha que cancelar o consultório, e aí a gente se colocava do outro lado, né, do lado do paciente. E graças a Deus ele morreu enxergando. Ele era 20/25 desse olho, mas fixou uma lente. Alguns anos depois a lente mergulhou. Então é uma história muito bonita oftalmológica do ponto de vista do meu pai. E ele era apaixonado por olho, de forma que eu também fiquei apaixonada por aquilo, né? Já prestava atenção, acompanhava no consultório desde cedo. E eu tenho uma filosofia japonesa que eu acho muito bonita, que chama Ikigai. Você já ouviu falar no Ikigai? Já. O Ikigai, ele é o seu propósito de vida, mas ele, em conjunto, ele coloca o que você ama, o que a sociedade precisa, o que você faz muito bem e o que você é bem remunerado para isso. A conjunção desses fatores é o seu Ikigai. E desde cedo eu soube que a oftalmologia era o meu Ikigai. E aí na residência eu sempre achava, né, que eu ia para a área de córnea refrativa, por conta do meu pai, eu adoro córnea refrativa. Mas aqueles casos de uveíte me instigavam demais, e eu me peguei estudando uveíte, né, vendo que aqueles pacientes precisavam de muita ajuda do ponto de vista psicológico, que estavam muito desesperados, achando que iam perder a visão, e que 80% dos casos de uveíte seriam passíveis de tratamento se fossem diagnosticados e tratados adequadamente. E aí eu me apaixonei pela uveíte demais, e eu acho que quando você tem paixão por aquilo que você faz, você acaba fazendo bem feito, porque você não cansa. Eu lembro da época da residência que você mergulhou na uveíte. Foram poucas pessoas que naquela época realmente entraram no uveíte pura, é isso que eu quero fazer, e você mergulhou de verdade, dava pra ver desde aquela época lá, que era uma coisa que te motivava muito. Sim, e até hoje, assim, eu acho que os meus pacientes no consultório são presentes para mim, porque cada dia que eu vou atender, eu saio mais estimulada e feliz com os resultados, e às vezes até resultados ruins, assim, que outro dia eu tive um menino que não tinha o que fazer, né? Ele chegou já a pele de um olho, uma uveíte muito grave, não tratou. Mas ele vai para Paris nas Paralimpíadas e ele passa lá na clínica, fez uma música para mim. Então, assim, eu acho que nunca desisto de ninguém. Do mesmo jeito que você é inspirado pelos seus pacientes, Elô, isso eu posso dizer porque você me inspirou também. E quando eu cheguei na Escola Paulista, para começar o meu fellow de research, eu lembro que eu tinha uma minha terça-feira à tarde era livre, e eu ia lá pro setor de UV acompanhar você e o professor Rubens, e eu vi, cara, como é que essa médica tão nova, ela já é chefe do setor, ela sabe tanto quanto ela sabe, cara, eu tenho que fazer alguma coisa para correr atrás disso, porque não é possível uma pessoa, então a gente, e se você inspira, exatamente, né? você estimula. Eu lembro que, cara, eu não saía daquilo ali sem discutir todos os casos com vocês, porque eu não fiz uveíte, né? Eu fiz retina, mas todo o tempo que eu tive para ficar lá com vocês na UVIA, isso para mim mudou a forma como hoje eu atendo um paciente com inflamação ocular.
E tendo a retina, sabendo que existe uma limitação, você saber retina não quer dizer que você vai saber uveites. Tem diferenças muito importantes, que se você não prestar atenção, você pode não tratar o paciente da melhor forma. E isso que a gente tem que sempre botar em primeiro lugar. O paciente é o que é a nossa prioridade. Então, ir lá no setor de uva, enquanto eu tinha um tempo livre lá, ficar com você, com o Rubinho, me ajudou demais. Então, você inspirou muita gente. E eu fui um deles. Obrigada, Edu. Mas eu acho que, assim, a gente não... O paciente não chega no consultório com carimbo na testa, né? Dizendo que ele tem uveíte, que ele tem glaucoma. Então, eu acho que um exame completo, desde você medir o óculos que ele está usando, fazer uma biomicroscopia anterior muito bem feita, pesquisar se tem reação de câmara anterior, ver o cristalino, ver o vítreo anterior. Para mim, o OCT faz parte do pré-exame. Eu faço o OCT como eu faço a autorrefração. Então, fazer um exame completo adequado, a gente não entra numa caixinha, cada um, eu sou especialista em retina. Não, o paciente está lá, você é especialista em gente e você... O que eu me comprometo, né, não tem o poder da cura, mas eu falo para os pacientes que eu não vou descansar enquanto eu não souber tudo para te ajudar e que eu vou fazer tudo que está ao meu alcance por você. E isso acaba confortando eles de uma certa maneira. E quando você está quase descansando, vem alguém como eu te manda mensagem perguntando um caso, que é para você não descansar. Quem nunca mandou mensagem para Elô, gente? Quem nunca? Isso é verdade. Mas é legal isso, né? Essa rede de contatos de pessoas boas, ela é super importante. Ninguém nunca vai saber tudo. E a gente sempre quer uma opinião de alguém. Aí você tem que saber de quem você vai pedir a sua opinião. Também não é para pedir de qualquer pessoa, né? Com certeza. Mas você sabe pedir de pessoas que realmente me lembro, entendam. A primeira vez que o Dr. Rubens mandou um paciente para fazer o ACT e que eu tirei foto do ACT e mandei para ele por SMS, acho que isso tem uns 12 anos, assim. Ele ficou maluco, né? E hoje em dia, pelo WhatsApp, a gente praticamente manda o exame ao vivo. Telemedicina, pros né? colegas. Telemedicina ali. Então, te falando do meu pai faleceu em 2007 numa complicação cirúrgica, o que também me deixou uma médica melhor, de estar do outro lado e ver o quanto que a gente não deve fazer nada desnecessário em termos cirúrgicos para o paciente, a levar muito em consideração o primum non nocere, né, que a gente aprende no primeiro dia de aula de faculdade, que é primeiro não fazer o mal. Olha lá, eu perdi minha linha de raciocínio, deixa eu voltar ao que eu estava falando. Falecimento. Mas então, meu pai faleceu em 2007, e em 2007 não tinha femtosecond, não tinha OCT quase, muito pouco. Injeções intravítreas eram muito raras, tinha muita ficha do consultório que ele tratava glaucoma com pilocarpina, e a gente está falando de 16, 17 anos atrás. Então, eu tenho a filosofia da bicicleta. Você conhece, Edu, a filosofia da bicicleta? Primeiro que a bicicleta só vai para frente, né? Se você roda para trás, ela roda em falso. E você só tem equilíbrio se você se manter em movimento, se você se mantiver em movimento. Então, hoje em dia, antigamente, a gente precisava saber o rodapé do livro. Hoje, a gente põe no Google e o rodapé do livro está ali. Mas reaprender e você se atualizar é mais importante do que você só aprender. Então, a gente tem que aprender a desaprender e estar sempre conectado para seguir no equilíbrio e andando em frente. Também na minha teoria da bicicleta, quando você ensina seu filho a andar de bicicleta, você não quer que ele caia de jeito nenhum, né? Mas se você não ensiná-lo a dar o primeiro passo, ele não vai andar da bicicleta. E para ele dar o primeiro passo, ele vai saber que tem alguém que está empurrando ele atrás e que ele confia que vai segurar se for acontecer alguma coisa séria. E assim ele aprende a andar de bicicleta. Então, eu acho que isso que vocês fazem é ensinar muitas pessoas a se manterem em equilíbrio e andando de bicicleta oftalmológica. E não pode esquecer que o tombo faz parte. Você não pode desistir, porque só vai aprender se você cair e levantar. Tombo, né? E isso se traduz para a nossa vida, né? Quantos tombos a gente já não levou, né? Aprendendo. O importante é levantar. Exatamente. A gente tem que estar junto. E eu acho que é isso. Pra gente levantar rápido, tem que estar perto de pessoas boas também, né? A gente se cercando de pessoas que você confia, né? Pra te segurarem. Em vários aspectos, né? No aspecto pessoal,
no aspecto profissional, a gente pedir opinião de pessoas. Eu acho que essa que eu estava falando agora há pouco, né? A gente está perto de pessoas que são referências positivas para a gente é muito importante, que eu vejo que às vezes a pessoa tem uma referência tóxica. Ela tem uma referência, mas aquela referência não é positiva. Ela faz mal para aquilo ali. E te respondendo da UVEIT, assim, para falar a verdade, foi muito circunstancial. Ninguém queria fazer UVEIT. Porque o UVEIT não é uma especialidade que dá trabalho, que não tem uma boa remuneração. Então, há muitos anos não tinha um residente da Unifesp que quis fazer o fellow de UVEIT. E como era o mesmo espaço físico da córnea, cabia no mesmo espaço, na minha agenda, né, fazer córnea e fazer UVEIT. E aí meu marido falou, olha, nos primeiros anos que você acabar a medicina, você não pensa em ganhar dinheiro, você pensa em se especializar. Então, eu fiz fellow de córnea, refrativa, lente e UVEIT. Só que quando eu fazia o fellow, eu saía tão feliz, mas tão feliz da UVEIT, e aquilo me deixou tão completa, que logo no ano seguinte, eu fiz um curso de UVEIT em Veneza, que era muito legal. A gente passava lá estudando com gente do mundo inteiro, né, um negócio da USG, no Carnaval de Veneza, e aquilo me fez ter uma base teórica muito sólida. E logo em seguida, o Dr. Rubens me convidou para ser chefe, assumindo todos os dias do ambulatório. E eu vi isso como uma grande oportunidade. Na minha época, Badaró, nós tínhamos 3 vagas e 2 fellows. Sobrou uma vaga de UVEIT. Então, a gente examinou literalmente todos os pacientes do ambulatório. De um serviço complexo, né? De um serviço de alta complexidade. E a fellow que fez comigo hoje é a diretora médica clínica da Roche, que acabou de lançar o Faricimab. Então, a gente se dedicou muito no passado, né? E aí o pessoal vê, assim, 20 anos depois, fala, mas de onde você conhece? Eu falo, Tá com tempo, né? E como é que faz para equilibrar essa medicina com as 3 crianças, assim? Essa medicina em alto nível, morando numa cidade grande, uma cidade que tem os desafios de ser uma capital, com todos esses desafios da maior cidade do país, e você com 3 crianças, e equilibrando esse monte de prato de uma forma lá bacana. E é uma cidade que, se você não botar um freio, ela vai te engolir de trabalho, não é verdade? Voltando no equilíbrio, né? Eu acho que a gente precisa ser muito organizado. Eu amo ser mãe, então, dentro do meu propósito de vida, está criar os meus filhos para eles serem pessoas melhores do que eu, e, além disso, ajudar os outros fazendo oftalmologia. Então, se isso acontecer na minha vida, eu vou ser uma pessoa feliz e realizada. E é uma construção diária, né? Então, eu levo eles todo dia na escola, eu começo a atender às 8, porque eu deixo eles 15 para as 8. Segunda-feira o clube não abre, então eu atendo até tarde. Essa semana, às vezes eu vou até às 8, às vezes eu vou até às 11 da noite. E terça à tarde eu vou na Unifesp, meu marido pega eles na escola. E os outros dias eu atendo até 3h30, porque eu vou no clube com eles todo dia. Então eu sou uma mãe muito presente, não trabalho mais aos sábados, exceto quando tem alguma endoftalmite ou algum paciente que realmente precisa. Eu dou meu telefone para todos os pacientes, não tenho nenhuma preguiça de responder, pelo contrário. Então, eu tenho um contato muito próximo. Tenho a minha rede de apoio de confiança, então, quando eu não posso atender, tem outros colegas na clínica que vão atender e vão documentar e tirar foto, e eu posso dar opinião de longe. E eu, hoje em dia, eu acho que a mãe, ela vira muito mais eficiente. Então, às vezes eu vou entrevistar alguém que fala, eu não quero ter filho para priorizar a carreira. E eu falo que a minha carreira decolou depois que eu fui mãe. Eu defendi meu doutorado quando o Guga tinha 2 e o Henrique tinha 1 ano. E hoje eu tenho 3 filhos. Não tô falando nada para me gabar, não, mas eu tenho 70 artigos publicados e estou fazendo o meu pós-doc agora, enchendo transplante, que é algo que me instiga. E foi tudo circunstancial, foram oportunidades que surgiram e que eu realmente aprendi a me dedicar 100% daqui. Quando eu estou fazendo alguma coisa, eu vou me dedicar e isso vai me tornar mais eficiente e mais rápida. Mas, né, Raquel, cada escolha é uma renúncia, né? Não tem como... Ainda bem que a gente tá gravando, né? Ainda bem que tá gravando, que isso vale escutar as 200 vezes ainda essas frases. Mas, assim, eu também tenho
A minha família me ajuda muito, né? A minha mãe busca as crianças na escola de segunda para eu poder trabalhar. Meu marido é muito parceiro, ele não é um marido que ajuda, ele é um marido que faz. Então, ele também leva as crianças no clube, assiste o jogo de futebol. Hoje, por exemplo, eu não vou jantar com a convidada estrangeira porque as crianças têm prova do canguru de matemática amanhã e eu vou estudar com eles. Então, assim, e eu vejo que às vezes eu perco alguns momentos com os meus filhos, mas por outro lado, se você perguntar para eles o que eles querem ser, os 2 mais velhos vão dizer que querem ser oftalmos igual a mamãe e o papai, porque eles veem muito propósito em toda a nossa carreira e eu acho que o exemplo às vezes é mais importante do que Eu acho que só isso falar. vai muito do subjetivo, né? Por exemplo, se alguém te mandar uma mensagem no horário que você está com eles e você atende, olha a mensagem com aquela cara, ele tá olhando que você não gosta de receber aquela mensagem. Se você recebe aquela mensagem e sabe que aquilo ali faz parte do propósito geral que você acabou de mostrar, a criança tá vendo, ela tá percebendo que você tem prazer naquilo e você vai falar, filho, dá licença aqui, 1 minuto, vou resolver isso aqui, é importante. Ele vai receber aquela mensagem internamente e vai saber que o trabalho da mamãe é legal. Não é um inimigo, o trabalho da mamãe não é um inimigo. Mas sabe que foi uma coisa muito legal, né? Teve um dia na escola de mãe voluntária e eu pedi para fazer um aventalzinho de criança. Coloquei nos 2 e levei o meu Spot Vision na sala. Aliás, eu adoro o Spot Vision, que faz a refração em 1 metro da criança. Examinei todas as crianças da sala e depois disso eu deixei o avental lá na clínica. E às vezes eu falo para eles, né, quando eles estão de férias, vamos trabalhar com a mamãe? E eles vão lá, perguntam se o paciente quer café, se apresentam e me cobram R$5 por consulta. Certíssimo. Certo? Ora. Sem ter. É curioso, né? certíssimo. E eu acho que isso é legal porque me lembra da minha infância, quando meu pai me levava para o trabalho dele. Meu pai trabalhava nessa época na Caixa Econômica e ele era gerente. Ele gostava de trabalhar, não era um peso na vida dele aquele trabalho. E ele gostava, às vezes, ele sabia que tinha que extrapolar o horário e precisava naquele momento específico, em alguns momentos especiais, assim, não era uma constância, mas de vez em quando ele precisava. E ele me botava dentro da Caixa Econômica lá para esperar. Filho, você vai esperar, agora é o momento do papai acabar de trabalhar. E depois que eu fui conversar com ele, depois de velho, eu fui conversar com os meus pais, na verdade, meu pai e com minha mãe sobre isso, e eles falavam assim, poxa, eu me arrependo de ter te levado para aquele ambiente de trabalho, porque ali não é lugar de criança. E eu olho exatamente o contrário. Eu falo, pai, vocês não sabem o bem que vocês fizeram para mim, porque Sim. eu não entendi de uma forma negativa aquilo que vocês estavam me trazendo. Vocês estavam me mostrando o quê? Que trabalho é importante, que tem hora que vai ser trabalho mesmo, não vai ser o lazer todo dia, e que a gente tem que ter prioridade. Assim, filho, agora tá na hora do que o papai trabalhar, senta ali um pouquinho, eu tenho que fazer o meu trabalho aqui, na hora que eu acabar, eu vou ficar 100% com você. Mas agora eu tô 100% no trabalho, que é isso que você estava falando agora há pouco, né? Mas assim, né, não é fácil, né? Não vou te dizer que eu não tenho meus dilemas, minhas crises, né? Mas eu tento ser muito presente, porque eu acho que a presença do pai e da mãe é muito importante, ver a carinha da criança, e também muito presente com os meus outros filhos pacientes, né? Sim. Que às vezes também precisam de mim. Então, eu acho que o celular, a tecnologia ajudou demais, né? Porque ontem eu dei uma notícia de HIV pelo telefone, eu nunca tinha feito isso. Mas era um menino, até comentei com o Edu antes de entrar, que já tinha ido em vários especialistas e ele era surdo. E ele tinha um quadro oftalmológico muito parecido com retinose, né? Palidez de disco, atenuação vascular, espícula óssea, maculopatia, visão de 20/40 e 20 e conta-dedos, mas uma constrição de campo muito grande, mas assim, 3 cruz de células vítreas nos 2 olhos. E eu olhei aquilo e falei, E pedi sífilis e HIV, a sífilis saiu antes positiva, e o HIV demorou alguns dias. Ligaram para ele do laboratório, pediram para repetir, então eu já imaginava que seria positivo. E aí ontem ele recebeu o exame e me mandou pelo WhatsApp. E ele mandou, é positivo, né? E eu tava saindo aqui do CIMASP, chegando no clube, e eu falei, eu queria falar pessoalmente, mas eu tinha que falar para ele, né? Então, eu liguei, e uma coisa que eu aprendi com o Dr. Rubens é sempre ser positivo, a falar que ele vai viver no futuro, que tem muitos tratamentos, que vão vir coisas novas. Então, a gente tem que
deixar o paciente confortável mesmo em situações desconfortáveis. Então, dar o apoio, dar empatia. Falei para ele ir no posto, ele já foi, já está tratando hoje. Então, a tecnologia ajudou muito, né? Porque hoje em dia a gente consegue fazer um follow-up tanto das crianças quanto dos pacientes muito melhor do que era antes. E acelera, né? Eu acho que faz com que tudo seja mais rápido, mais eficiente. A gente não precisa esperar um retorno, né, para começar um tratamento. E eu acho que quando o paciente tem esse acesso a gente, né, é tão bom, porque mesmo que ele não te ligue, ele sabe que tem para quem, né, ligar e conversar. Mas falando dos dilemas de mulheres, mães, esposas, empresárias, cirurgiãs, porque a Elô também é uma baita cirurgiã, né? O ano passado eu mandei uma mensagem para a Elô e ela me respondeu com um vídeo muito legal da Shonda Rhimes, que provavelmente todas as mulheres viram, e que perguntaram para ela, Shonda Rhimes, ela é uma produtora, né, uma diretora de filme famosérrima, e como que você dá conta de tudo? Porque ela também é mãe, empresária, produtora. Eu não dou conta de tudo, né? Então, eu acho que a gente vai aprendendo a batalha daquele dia, né, Elô? A gente vai... O que é daquele dia. A Shonda Rhimes é nada mais, nada menos do que a criadora do Grey's Anatomy. Ela é uma das mulheres mais bem-sucedidas dos Estados Unidos e ela tem 3 filhas. Então ela fala, eu perdi a última cena da Sandra Oh do Grey's Anatomy porque eu estava na natação da minha filha. Então você sempre perde alguma coisa, né? Mas o importante é a gente ter o equilíbrio, porque eu acredito que também se eu só me dedicasse às crianças, o que não está errado, é uma escolha, né? Mas acho que eu não atingiria a minha felicidade. E a felicidade não é uma receita de bolo, né? Cada um tem o seu E talvez padrão. Você não fosse a mãe que você é hoje, né? Eu acho que a gente vê o quanto é importante a gente preencher esse nosso lado, né, Lu? Eu acho que a gente tem mais do que um propósito, né? A gente não é só mãe, a gente não é só oftalmologista, né? Uma coisa eu acho que complementa tanto a outra, que faz com que tudo faça mais sentido, né? Você sabe que na época do Covid a gente se deparou com um dilema muito grande, né? A gente se preocupa muito com a saúde física, né? Então, como está o pulmão, como estão os olhos, como está o cérebro. Mas se você entrar lá no site da Organização Mundial de Saúde, a saúde ela é um tripé de saúde física, mental e espiritual ou social. Então, a gente se preocupa muito com a saúde física e a gente deixa os outros 2 balançados. Então, não é porque está no Covid, fez muito mal para as pessoas não verem as outras, claro, não terem a parte social, não terem a parte espiritual. Então, quando eu vejo um paciente, eu tento me colocar no lugar dele, eu acho que a empatia é muito importante, de saber o quanto que eu vou estressá-lo de pedir 1000 exames, o que realmente é importante, aonde que ele deve ou não gastar aquele dinheiro que o plano não cobre, etc. E na Organização Mundial de Saúde, eles falam que a saúde, você ser saudável, não é a ausência de doença. Então, você pode ter uma retinose e ser saudável, você pode ter uma cirrose e ser saudável. Então, a gente está indo cada vez mais por esse caminho de se preocupar com o bem-estar global do paciente. Porque nem sempre você vai atingir a saúde plena, né? 100%. Senão, a gente não estaria sendo justo com uma pessoa que é hipertenso, uma pessoa que é diabética, etc., que controla, fica bem, vive uma vida saudável e normal. Sim. E como a gente estava falando agora, por exemplo, o diagnóstico de HIV hoje é completamente diferente. Um diagnóstico que há anos atrás era uma sentença de morte. Hoje a pessoa convive com HIV como uma pessoa normal. Hoje tem muitas outras doenças que não tem esse estigma que o HIV tem, que dá uma qualidade de vida muito inferior à pessoa que tem HIV. Então, e pensando fora da caixinha, né, eu estou apaixonada por um tratamento hematológico que o pessoal tem feito, que chama CAR-T-cell, que basicamente eles tiram os linfócitos da pessoa, levam para o laboratório, modificam o linfócito T da própria pessoa e reinjetam na pessoa. Isso aumentou a sobrevida de leucemia de 10% para 90%.
e está sendo testado para órgão sólido, para uveíte. Então, assim, eu acho que daqui a 5, 10 anos, as coisas vão estar muito diferentes e a gente deve continuar aprendendo, ser curioso, né? Eu lembro que nesse pensamento, e como você falou, você aprendeu muito com o professor Rubens a como você dá uma notícia. Eu lembro muito do professor Rubens com um paciente jovem, falando, olha, você não é que você é cego, você está cego. Porque muito provavelmente no tempo de vida de um paciente jovem, a tecnologia vai evoluir a ponto dele ter uma possibilidade de reverter o quadro de cegueira. Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso. Até porque a forma como a gente dá a notícia para um paciente pode mudar completamente. A pessoa pode entrar em depressão, a pessoa pode... E não necessariamente aquilo ali é a verdade. Eu converso muito sobre isso com meus pacientes, principalmente no meu caso, né, que faço muita retina, eu converso muito sobre os pacientes de distrofia. Uhum. Eu falo isso, a medicina hoje está assim. Uhum. Amanhã eu posso mudar de opinião. Luxturna, essas terapias gênicas, há 10 anos atrás era impensável. Hoje em dia a gente tem perspectiva. Lógico que eu não sou psiquiatra, né? Mas eu me arrisco a prescrever um ou outro antidepressivo. Eu sei prescrever sertralina, eu juro por Deus. Porque os pacientes com veite às vezes estão tão estressados naquele momento que eles precisam dessa bengala, e tem muita gente que ainda tem vergonha de procurar o apoio psicológico, né? Então, e alguns pacientes chegam com aquele desespero, né, de temporariamente ficar sem enxergar, ficar cego. Então, acho que a gente a gente é médico, né, antes de E lembrar que o veite, como o professor Rubens fala, não é uma foto, é um filme. Então, você tem que conversar com o paciente para você chegar até o seu objetivo, que pode ser a cura total ou pode ser só melhorar o quadro dele. Mas você sabe que eu falo que, além de não é uma foto, é um filme, mas eu acho que é um seriado de 20 temporadas, igual o Grey's Anatomy, porque cada ano vem uma coisa diferente, de vez em quando tem coisas a pausa malucas de uma temporada acontecem. para outra. Por isso que é importante a gente fotografar tudo, né, e comparar. Você sabe, Badaró, você me perguntou, os mentores são muito importantes na vida, né? Uhum. Tem um livro que chama O Físico, você já leu? Que é maravilhoso. E ele aprende a ser médico assistindo alguém mais velho, né? Então, eu fiquei muito tempo com o Dr. Rubens, mas eu também tive a oportunidade de ficar com o Dr. Newton, imagina, Newton Cara. O filho dele, que é meu amigo, foi para a Copa do Mundo. E naquele mês que ele foi para a Copa do Mundo, eu estava de férias da residência e eu acompanhei o Dr. Newton. Então, você vê duas pessoas que têm muito sucesso profissional e maneiras diferentes. O Dr. Newton, assim, ele atende que nem um louco, muito, e ele sempre transparece calma, o paciente faz 1000 perguntas, ele responde tudo, ele é minucioso na refração. Então, você estar no consultório com outras pessoas, assistir como os outros fazem, eu acho que isso é muito legal. Aliás, Raquel, eu quero ir lá para o Rio te acompanhar, viu, tá Edu? Convidadíssima. Badaró. Nossa, Elu, vai ser uma honra. Fazer, como é que fala? O benchmarking, né? Benchmark, que você assiste como os outros fazem, né? Nossa, e a gente aprende tanto, né? Eu fiquei um ano em Boston acompanhando o Kenneth Kenyon, também um grande oftalmologista mais velho. E assim, coisas muito... Não foi o doutorado que mudou, né? Foram coisas muito pequenas que eu via que ele fazia no dia a dia e que a gente carrega, né? Então, assim, cada um deixa um pouco de si e leva um pouco do outro, né? Essas trocas que a gente tem quando a gente encontra alguém, a gente deixa um pouquinho da gente, a gente leva um pouquinho da outra pessoa. E isso vai criando o nosso mosaico, né? Como a gente vai se transformando na nossa rotina e como a gente aprende, né? Vendo outras pessoas, sejam mais velhas, sejam mais novas. Assistindo Orbit, né? Assistindo Orbit, ouvindo podcast. Eu acho mesmo, a gente tem que ter muita referência. Em algum momento da vida, pode ser que as referências mudem, né? Eventualmente, alguém faz sentido em uma fase da nossa vida, mas eventualmente ela muda. Mas a gente tem que ter sempre referências positivas. Eu acho que tem a ver também, às vezes, com o seu momento de vida, né? Você, por exemplo, tá com filhos pequenos, né? A gente precisa buscar referências, né? Como é que faz, né? Para dar conta. Os filhos saíram de casa, agora, né? Voltei a ficar mais comigo. Então, eu acho que depende muito do seu momento de vida. Você está querendo crescer profissionalmente, né? Você está querendo aprender algo diferente. Então,
eu acho que isso vai mudando também. A gente é muito, como é que eu vou dizer? A gente não é estático, né? A gente é muito, Nunca vai parar. não para, então. Nunca vai parar. E eu acho que nós, assim, as pessoas que a gente conversa, né, aqui no Orbit e eu encontro, eu tô sempre procurando isso mesmo, sabe? Aprender, ver um outro ponto de vista. Eu acho que quando eu era adolescente, mais nova, assim, eu era muito fechada, sabe? Eu era muito, né? Então eu acho que eu vi que tem mais de uma forma de lidar com as situações e tá tudo bem, né? Tá tudo certo. A uveíte, ela é uma grande lição de humildade. Então, você vê paciente que estava super bem, de repente, do nada, perder visão. E você vê casos que você achou que evoluir mal, de repente, o cara tá 20/20. E eu tento fazer esse exercício de humildade, porque é impossível a gente saber tudo, né? Então, eu vim mostrar um caso pro Edu aqui, que eu achei que era uma serose crônica, ele achou que era uma distrofia, o Renato achou que era outra coisa, o Badaral viu. Então, não dá para eu me atualizar, assim, em tudo. Saber o topo de cada tecnologia. Mas eu não tenho vergonha de perguntar, não tenho vergonha de fazer aquilo se vai fazer bem para o meu paciente, independente do que qualquer outra pessoa vá pensar. Paciente sempre em primeiro lugar. Você falou um negócio agora há pouco que para mim, me sensibiliza, assim, que é que você estava falando sobre o fato de você se colocou no lugar do paciente, principalmente quando você estava na história do seu pai, né? Isso te colocou uma oftalmologista melhor. Você virou uma médica melhor por causa disso. Foi isso que você estava falando agora há pouco. E eu tenho uma experiência sobre isso que me fez me mudar muito, sabe? Minha filha, ela tem síndrome de Down e ela não tem nenhuma doença, mas eu tenho que ir a muitos médicos e muitos terapeutas por causa disso. E eu sento do lado de lá da cadeira. E quando eu falo sentar do lado de lá, não é só a consulta. É chegar em casa, entrar nos grupos de WhatsApp daquele nicho, entrar na internet para pesquisar aquele assunto e escuto o que os profissionais falam para mim. Não só os médicos, mas todos os terapeutas, todos os outros profissionais. E assim, sentar na cadeira do paciente, saber aquilo que aquele médico me falou, que aquele terapeuta me falou, me influencia, faz muita diferença e me fez, com isso, me tornar um médico muito mais empático. Na hora que eu vou falar com o paciente, eu não posso falar que a casa caiu. Você não pode falar que a gente não tem que ser inverdadeiro, né? A gente tem que falar verdades, mas a gente tem formas diferentes de falar a verdade, formas mais empáticas de contar uma situação. Porque assim, aquele paciente quando sai dali, o que a gente fala pode ser corriqueiro, mas para ele impacta muito na vida dele. E essa empatia de você contar de um ponto de vista otimista, igual você estava falando, de você contar de uma forma, olha, você está com um problema, você não vai ser esse problema, você não é o problema. Ele carrega aquilo, né? Então essa sensibilidade é uma coisa que eu acho que falta a gente aprimorar constantemente, sabe? Poucas pessoas têm essa sensibilidade. Por achar que é isso que falta na medicina, a gente é jovem líder lá da Academia Nacional de Medicina do Rio, e eu falei, né, quando eu entrei, eu falei, não quero fazer um projeto de retinopatia diabética, de uveíte, não. Eu quero entrevistar os médicos idosos. Então, tive a oportunidade de entrevistar pessoas com mais de 90 anos que já estavam aposentados, uns, assim, super bem de cabeça, outros nem tanto, outros com dificuldade de entrar no Zoom. Mas isso me fez crescer muito como ser humano. E um oncologista excelente, ele falou assim para mim, hope, not truth. Você tem que passar esperança, não a verdade. Você tem sempre que falar a verdade, mas a verdade tem várias formas de serem ditas, né? Então, aquilo... E aí, depois do CBO, quando eu entrei lá no CBO, eles me deram a oportunidade de fazer isso com os oftalmologistas, né? Que até então eu tinha feito com onco, neurocirurgião e não tinha oftalmo. E foi muito gostoso entrevistar a Rosa Graziano, saber como é que era ser médica quando ela fazia residência que não tinha quarto para mulher, conversar com o Dr. Tadeu Civintal, que tem 91 anos, 40 mil cirurgias, 10 mil transplantes e está na ativa, fundou 39 bancos de olhos no Brasil. Então, e o que ele me falou na entrevista, que faz 15 dias, nem foi publicado ainda, foi isso, que as pessoas têm muitas críticas, né, às inovações e que você tem que inovar, mas o que eu, Heloísa, acredito que falta na medicina como um todo é a empatia.
E eu acho que o dinheiro é uma consequência. Muita Concordo. gente faz medicina e acaba indicando aquela cirurgia de catarata, cirurgia de mama, cirurgia ortopédica, porque está pensando no quanto que ele vai ganhar, ou a injeção intravítrea. Então, hoje em dia, eu não confio em médico nenhum, né? Quando eu quebrei o pé, acho que eu fui em 10 ortopedistas. Quando eu precisei do nariz, fui também em 10 otorrinos, até eu ter alguém que me passasse a empatia que eu queria. Nesse sentido, Badaró, eu dou meu telefone para todo mundo. Se você entrar no meu Instagram, no meu site, vai ter o meu telefone pessoal. E eu respondo todo mundo. E às vezes o paciente fala, olha, eu já tive caso de motorista de Uber que pagava consulta para a filha dele. E quando eu descobri que o cara era motorista de Uber, eu falei, não, pode deixar, eu vou cuidar. E eu nunca deixei de cuidar de ninguém por falta de condição nem nada. Mas eu acho isso que a gente onera. Eu tenho também na minha família 2 crianças com Down. A família fica louca. A minha colega é gineco. Ela tem terapia todo dia. É fono, é TO, é natação, é equitação. Então, aquilo muda a família de um jeito que você não consegue trabalhar. Todo mundo, a família fica com aquilo. Então, a gente sempre tem que se colocar no lugar do paciente. Eu acho que isso é o que mais falta. E virar paciente de vez em quando também é muito bom. A gente vai virar, não tem jeito, eu já né? tive a oportunidade e é sempre bom. É sempre bom a gente... Né, recentemente eu fui submetida a 2 cirurgias e é muito bom a gente ver como algo simples, né? Eu fui internada na primeira cirurgia que eu fiz o ano passado, fui internada de noite, assim, antes de... E, sabe, eles não sabiam que quarto me levar, sabe? Umas coisas que a gente não imagina que vai acontecer, né? Você tá lá 10 horas da noite, já começou o jejum, dieta líquida 2 dias, morrendo de fome e as pessoas não sabem para que quarto te levar, sabe? Então, por isso que quando, às vezes, a gente recebe uma mensagem, uma ligação, eu já falo, não, isso precisa ser resolvido, isso não é para ser assim, porque quando a gente está numa situação vulnerável, né, quem que vai resolver? Né? Quem que vai me ajudar? Quem que vai me dar uma orientação? Né? Então, virar paciente de vez em quando é um exercício de humildade para a gente também. A gente aprende por que a gente tem que ser tão atencioso, empático e cuidar, né? Cuidar, eu acho que essa é a palavra. Eu espero que ninguém vire paciente, mas se acontecer, pelo menos tire uma lição positiva daquilo ali, né? Enfim, A empatia eu acho que é realmente a mensagem. E uma coisa que eu vejo muito, quem está operando, às vezes, eu fui professor no SUS, então o meu volume de cirurgia era altíssimo. E uma coisa que me incomodava eventualmente, o que acontece? As pessoas eventualmente não fazem por mal, mas eu estou lá operando, embaixo daquele campo, né, tem uma pessoa. Então, às vezes eu estava operando e aí chegava um colega e falava assim, nossa, mas essa retina está muito ruim, não sei o quê. Eu olhava tipo assim, gente... Não. E aí você fica numa situação porque o paciente está sedado, mas ele escuta, né? Os ouvidos não estão tampados assim. Eu falo assim, não, mas eu tenho certeza que ele vai sair daqui bem e melhor. E eu acho que é isso que a gente tem que lembrar, empatia. E você vai exercer isso de várias formas. Seja você fazendo uma boa cirurgia, seja você respeitando o paciente. Eu lembro uma vez eu estava no meu consultório particular e entrou um paciente. Ele era humilde, ele também foi lá fazer a consulta e ele entrou com a família. Ele sentou, ele era um diabético muito avançado, com uma retinopatia proliferativa gravíssima nos 2 olhos. E ele sentou e falou assim, doutor, a única coisa que eu peço é que você me ajude porque eu tenho essa família para sustentar. Assim, aquilo ali, assim, para quem é pai, você ouvir isso, você imaginar que às vezes a família ela pode ter um desfecho completamente diferente porque aquele provedor, seja pai, seja mãe, seja quem for, tio, ele não vai poder prover para aquela família, isso mexe muito. E graças a Deus esse paciente a gente teve como ajudar, né? E ele não tinha condições de fazer cirurgia, mas a gente conseguiu fazer a cirurgia e o paciente ficou bem. E quando você vê o paciente grato, né, por você ter mudado a vida dele, que às vezes eu fui lá, eu operei, eu fui para casa, eu encontrei a Raquel, eu esqueci daquele caso, mas o paciente volta depois feliz, aquilo ali, você entende por que você está fazendo a medicina, de outras formas, né? Por outro lado, eu acho que a gente também não pode esquecer, né, que o SUS é muito importante, né?
Então, a gente tem o lado particular que a gente recebe, mas a gente também, às vezes, tem que operar 40 cataratas numa manhã e fazer isso com muita responsabilidade e muito direito. Então, acho que a flexibilidade nossa de estar um dia no SUS, um dia no consultório, um dia ensinando, isso também é importante e necessário. Porque senão tem milhares de pessoas que ficam cegas porque falta um óculos ou porque falta uma cirurgia de catarata, né? sendo que a gente pode fazer isso de uma maneira mais eficiente. O SUS é uma escola, assim, no Brasil, nós somos muito bons médicos, entre médicos do mundo inteiro, nós somos no Brasil muito bons médicos justamente por causa do Sistema Único de Saúde. Eu lembro uma coisa que marcou muito, e eu sempre falo isso do Badaró, o pessoal acha que eu fico puxando o saco dele, não. A forma como na escola, eu fui um ano abaixo do Badaró, né, no Fellow, e a forma como eu vi o Badaró atendendo os pacientes do SUS, os pacientes de pesquisa, eu levei isso pro SUS em São Gonçalo, onde eu era preceptor, e a admiração que eu tinha dos meus alunos por ver eu tratando o paciente da forma como o Badaró tratava, você vê que está fazendo certo, entendeu? Então isso Propaga. Eu tenho que agradecer o Badaró aqui. Ô, Badaró, como é que foi essa história do Orbit? Como é que você falou? Acordou um dia e falou, vou fazer isso? Não, na verdade foi na pandemia, né, Badaró? Na verdade, assim, não fui eu, né? Fomos nós 5 que fizemos. A gente resolveu, a gente olhava e tinha as dificuldades mesmo de como é que eu faço para estudar, como é que eu faço para me atualizar, como que eu vou conseguir ter minhas referências positivas. Aí eu olhei para o lado, tinha um Edu. Olhei para o outro lado, tinha um Roisman. Olhei para o Ricardo, olhei para o Felipe e falei, gente, vamos todo mundo conversar? Porque, assim, eu tenho certeza que se a gente, que tem boa intenção, que estuda muito, tem essas dores, alguém mais vai ter. Aí a gente brinca, né? Que a gente é quem mais aprende com o Orbit. Porque, no final das contas, a gente estuda muito, a gente faz muita coisa baseada no que a gente sente falta, essa necessidade de atualizar. O próprio podcast é isso, é uma dor que eu tinha. Eu falava, gente, eu quero escutar o que os outros oftalmologistas têm para me passar. Eu preciso aprender isso. Eu preciso escutar o Melô me contar o que ela acabou de me falar aqui, sabe? Eu não posso ficar só atendendo dentro do meu consultório e ouvindo música e podcast aleatório na minha hora de lazer. Eu preciso escutar coisas positivas que me fazem me tornar uma pessoa melhor. E aí foi assim que surgiu. A gente foi para resolver problemas nossos que a gente achava que mais pessoas também teriam, né? E a partir daí a gente vai sempre criando os nossos programas, a gente vai criando nossos conteúdos baseado no que a gente acha que as pessoas realmente têm necessidade de escutar. O objetivo do podcast aqui não é só passar conteúdo oftalmológico, né? É conversar de vida mesmo. É falar, gente, o que a gente pode fazer para ser uma... Você sabe que fizeram um estudo muito grande, né? Em Harvard também tem uma série da Netflix que chama Como Viver Até os 100. Já assisti. É muito interessante. Nós né? assistimos. E aí, no final das contas... São as Blue Zones, né? Não é só você comer bem e fazer exercício que é o básico. O mais importante são os relacionamentos. E acho que vocês promovem os relacionamentos entre as pessoas que a gente gosta. E isso faz bem para a saúde. E assim, o nosso objetivo, né? No final das contas, a gente escuta essa estatística de 70% dos cegos serem cegos ou deficientes visuais por causas evitáveis. E a gente fala, poxa, será que o Orbit não pode diminuir essa estatística ruim? Passando mais conhecimento, fazendo com que as pessoas trabalhem com uma consciência melhor, né? Tanto tecnicamente, mas também pessoalmente. Será que a gente não consegue... Né? Se atualize, porque as coisas são muito rápidas hoje em dia. E a gente não tem como voltar para a residência, né? E nem vai. A gente não faz sentido a gente ficar se enfurnando dentro do hospital. A gente precisa se atualizar lá, longe. Você não vai vir para uma cidade grande estudar. A pessoa que mora numa cidade longe, pequena, ela também quer se atualizar, estudar. E muitas vezes não pode deixar o consultório para ir no congresso, né? Ou tem uma dificuldade mesmo logística, né? Às vezes uma cidade longe, não tem como ir, não pode deixar o consultório sozinho porque é só ele. Então, eu acho que a gente diversificar as formas de atualização é um grande propósito, é um grande ikigai. A gente quer ser esse ponto de encontro mesmo dos oftalmologistas, sabe? Da gente ser essa referência, assim, um ser a referência do outro, né? O Orbit participar desse grupo de pessoas que estão a fim de fazer um negócio diferente, de estudar mais, de aprender mais e virar mais amigo, de encontrar no congresso, vir conversar, bater papo, rir, sair à noite pra gente fazer o nosso happy hour, que a gente faz sempre em todo congresso também. A ideia é isso, é criar essa comunidade de pessoas que querem fazer mais. Que é uma responsabilidade enorme, né? Você ensinar uma pessoa, né? Assim,
uma grande responsabilidade e dá muito trabalho. Só que é o que o Badaró falou, assim, a gente, graças a Deus, a gente criou uma comunidade que é tão legal estar com o pessoal, que a gente tem esse trabalho e a gente faz sorrindo, entendeu? Sabendo que as pessoas vão entender que aquilo ali é uma coisa pro bem de todo mundo. Então, isso dá um retorno, assim, muito, muito feliz pra gente, assim, a gente fica muito feliz com isso. Muito legal. É isso aí. A gente tinha feito uma pauta que não cumpriu nada da pauta. E eu fiquei super satisfeito. Eu fiquei super feliz com o que a gente tinha falado, né? Porque o objetivo é isso. Exato. Obrigadaço pelos Mas, insights que você deu. Vamos fazer depois o de UVIT resumido, né? A gente fez um para a SBOP que ficou super legal também com a Júlia Rosseto, que foi o VIT simplificado em meia hora. Mas, basicamente, para o VIT, se a gente excluir sífilis, já está ótimo. E procurar célula, né? O retinólogo sempre olha com o oftalmoscópio e não olha na lâmpada de fenda. Então, coloca o paciente na lâmpada e procura célula, porque aí pode ser alguma coisa inflamatória. E a gente tem que marcar outro também, para aproveitar, porque a gente não falou, não aproveitou o que a Elô sabe de catarata, porque a Elô é uma super cirurgiã de catarata também. Sim. Tá? Inclusive, eu tive o prazer de ter residentes meus e pessoas que depois voltaram para o Rio, que foram treinados pela Elô, que são fantásticos. Então, super tem que cirurgiã. aproveitar. Super cirurgiã. Elô, brigadaço Eu pelos que agradeço. pelos Olha, insights. Parabéns para vocês. Obrigado, Elô. Fiquei muito feliz com o convite. É realmente uma honra para mim e um privilégio estar aqui com vocês. Todo nosso, com certeza. Ótimo. Obrigado. Legal demais. Para se esse podcast fez sentido para você, encaminhe para aquele seu amigo que precisa escutar esses insights, aquela pessoa que precisa balancear um pouquinho a parte profissional, escutar sobre empatia, levar vários aspectos desses em consideração na hora de tocar o dia a dia, não entrar na correria de todo dia, não deixar a vida levar a gente no automático. São várias reflexões aqui que eu mesmo vou assistir esse podcast de novo para poder escutar isso tudo que você falou, que foi muito rico. Enfim, obrigado de novo, de verdade. E a gente se vê no próximo podcast do Orbit, gente. Um abraço. Vocês vão lá pro congresso? Eu tô de carro, se vocês quiserem ir. Não, a gente tá de carro também. Tá de carro também, a gente vai pra cá.